Olá pessoal, eu sou Cláudio Carneiro, estamos aqui apresentando mais um episódio da segunda temporada do programa TVC Cash, que tem como pauta entrevistar personalidades de diversas áreas para abordar temas como desenvolvimento pessoal, profissional, empreendedorismo, mudança de mindset, transição de carreira, enfim, temas atuais e interessantes para toda a sociedade, independentemente da sua idade. E hoje, a nossa entrevistada é uma pessoa muito especial, queridíssima, uma grande mulher, grande advogada, que entre tantas outras atividades, que você vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco, é vice-presidente da CAARGE. Eu estou falando da querida amiga, doutora Mônica Alexandre Santos. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, Cláudio, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar participando deste programa, que tem mantido uma audiência maravilhosa, e eu espero contribuir com o nosso bate-papo aqui hoje. Olha, é uma honra imensa ter você aqui conosco, a gente está muito feliz de verdade de ter você conosco. E antes de você conhecer um pouquinho mais da história da nossa querida doutora Mônica, e eu tenho certeza que você vai gostar dessa história, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto social acontecer, o ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas, e a Totalis Precatório com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. E se você também quiser agregar a sua marca a esse projeto social, inovador e totalmente sem fins lucrativos, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail contatoportaltvc@gmail.com. E aí vou te pedir a gentileza de você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os episódios, além do episódio de hoje. Bom, agora sim, Mônica, eu queria te agradecer imensamente você estar disponibilizando aqui um espaço na sua agenda para contar da sua história. Eu sei um pouquinho da sua história, já somos amigos há muitos anos, eu conheço a trajetória da doutora Mônica, mas tem coisas que eu não sabia, ela vai contar aqui para a gente hoje, e eu vou contar só um pedacinho pequeno, da trajetória profissional dela, para que vocês, para quem ainda não a conhece, passe a conhecer a trajetória dela, né? Atualmente, como eu disse, ela é vice-presidente da CAARGE, é também presidente da Comissão de Implementação de Políticas Afirmativas da OAB do Estado do Rio de Janeiro, foi secretária-geral adjunta da OAB-RJ no triênio 2022-2024, foi presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, nossa querida CAT, coordenadora e organizadora do livro Trazendo Carolina Maria de Jesus para o Direito e imortal na Academia Brasileira de Ciências, Artes, Histórias e Literatura, a ABRAS. E entre tantas outras coisas que você vai tomar conhecimento aqui agora. Enfim, um currículo extenso, mas uma advogada de referência nacional, internacional, atuante nas instituições da advocacia, uma grande mulher. E aí eu inicio com uma pergunta, Mônica. Você sempre quis ser advogado? Primeiro, você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, eu sou carioca. Carioca? Nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sou insulana, nasci na Ilha do Governador e tenho muita honra dessa minha chegada ao mundo, né? Uhum. Nesse lugar, nesse bairro, onde a minha família ainda reside lá, minha mãe, minhas tias, minha irmã, minha sobrinha, e eu que tive a oportunidade de vir morar mais próximo do trabalho, né? Que eu sempre quis morar mais próximo do trabalho, e agora eu acho que eu alcancei meu objetivo. E aí você sempre quis ser advogada? Cláudio, na verdade... Conta essa história, que essa história é linda, gente. Deixa ela contar essa história que você Na verdade, eu não queria ser advogada, não. Eu queria ser médica. E aí, médica, porque eu sempre pensei em me dedicar, em ajudar as pessoas. E de onde eu vim, que eu nasci lá na Ilha do Governador, eu morava na rua Zaqueu Jorge, que é uma rua que é ligada a uma favela, hoje em dia
se favelizou muito aquele espaço, aquele território. Então nós tínhamos algumas dificuldades de ir a médicos e tal, essa coisa Uhum. toda. E tinham aquelas mulheres que eram as rezadeiras, as benzedeiras, que, quando nós tínhamos um resfriado, alguma coisa, aí fazia um chá, quando torcia o pé, rezava, aquela coisa toda. E eu sempre pensei em ajudar de uma forma mais técnica, de uma forma mais profissional. E aí, no desenrolar da vida, né, minha família é muito humilde, eu não tive condições de cursar a faculdade de medicina. Eu passei para Fiz o primeiro grau, sempre em escola pública, e isso daí eu Uhum. parabenizo o governo atual, enfim, as oportunidades que estão sendo lançadas agora, coisa que não aconteceu comigo há 40 anos atrás, 30 a nível de universidade. E então eu queria ser médica e eu não passei no vestibular para medicina. Eu passei para o vestibular de direito, né, pela Sesgran Rio, você sabe, Lembro, aquela lembro, época lembro. era aquele vestibular enorme e tal. Uhum. E eu passei para a faculdade de direito, e ali eu comecei a procurar um estágio, porque eu precisava estagiar para poder me custear dentro da faculdade. Passei para a faculdade que era Cândido Mendes, que era uma referência à época. Em 1900 eu ingressei na faculdade quando houve a promulgação da nossa Constituição, Uhum. em 1988, no século XX. Olha como é que eu já estou antiga. Mas aí Experiente. eu passei para a faculdade de Direito, para Cândido Mendes, a minha turma era a turma C, tinha a turma A, B, C, D, a minha turma era C-Noite. Eu tenho vários colegas que são juízes, desembargadores, enfim, membros do Ministério Público. Nós até hoje nos encontramos, e eu passei para a faculdade, precisava me manter na faculdade. E aí eu fui procurar um estágio, eu trabalhei em lojas de roupas, enfim, até eu encontrar um estágio em que eu estou neste escritório até hoje, que se chama Cortez Advogados Associados. Iniciei lá como estagiário, ainda nem tinha carteira de estagiário, de estagiária na época, para poder ingressar ao estágio. E ali eu me encontrei, porque ali a área onde nós atuamos, no escritório, é a área do direito do trabalho, e foi o local que eu tive as oportunidades, tanto profissionais quanto financeiras, para eu poder estabelecer e estar contando essa história até hoje. Então aí veio o quê? Quando, na época, né, que eu estava estagiando, eu vendo a questão do trabalhador, que a nossa advocacia é voltada para sindicato de Uhum. trabalhador. Então, para o trabalhador, vendo as conquistas que nós tínhamos através dos processos, eu passei a pensar que eu seria uma médica social, e realmente o direito tem tudo a ver com a nossa sociedade, o que que você está pleiteando, porque a nossa sociedade é uma sociedade, infelizmente, que eu vou dizer, é uma sociedade carente, uma sociedade doente. Então tem vários tipos de doença, né, na medicina. Você tem o médico que trata, que é pneumologista, tem o outro que é pediatra, e dentro do direito também tem tudo isso, que você consegue transformar. O que eu fiz? Eu consegui transformar como sendo uma medicina social, em que eu trago, enfim, trabalho para poder trazer a dignidade da pessoa humana, que tem tudo a ver comigo. Aham. Olha, desculpa, mas perdeu a medicina e ganhou o direito, viu? Vocês perderam. O direito a cooptou. E você, por isso também, você faz um grande trabalho dentro da ordem, né? Da CAARD, da própria OAB, fui secretária, compôs a diretoria da ordem e tantas outras, né, instituições que você trabalhou, está na sua veia, né? Tá na minha veia, porque eu sempre, gostei de trabalhar coletivamente.
né, então eu me especializei na área do direito coletivo, então participar de assembleias, fazer reuniões com sindicatos, enfim, fazer essa interseção. Então, para você fazer isso, você tem que trabalhar com outras pessoas, com outros colegas. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. E a partir disso daí, de pensar e gostar de trabalhar com pessoas, eu comecei a ter uma inquietação. Por conta de que muitos lugares, às vezes, eu ia enfim, e só tinha eu como advogada, dá para ver que eu sou uma mulher preta retinta e oriunda de favela. E eu, através do meu trabalho, através do meu esforço pessoal, conquistei algumas coisas Uhum. dentro da nossa sociedade que para muitos, infelizmente, é muito difícil, muito complicado. Mas eu tive oportunidades, eu alcancei e busquei essas oportunidades, porque as pessoas também reconheceram ali algum valor. Então, dentro disso, eu sempre busquei não só, como eu posso dizer, eu pensando somente em mim, mas eu pensando nos outros, para que as outras pessoas também pudessem ter as oportunidades. Como a gente vive num país desigual, então eu tento, dentro do que eu faço, tornar palpável, né, o sonho em realidade para algumas pessoas. E aqui eu vou fazer um parêntese para poder elogiar você, Cláudio, e a produção do programa, de dar oportunidade para quem não tem voz, como eu, de estar aqui dando voz, tendo voz. Então eu acho muito importante, no sentido de a gente trabalhar não só para nós mesmos, mas para o próximo. Eu Uhum. sempre tive essa visão do próximo. E eu sou testemunha, Mônica, então eu posso ratificar o que ela acabou de falar, não só da competência profissional dela, mas do empenho, da dedicação que ela tem, com tudo isso que ela falou. Isso aí não é um discurso pronto, não, é de fato, essa é a Mônica, né? Agora me diz aqui, Mônica, eu não me lembro, mas assim, você é a primeira mulher preta que integra a diretoria da Ordem? Sim, sim. Em 92 anos, né, eu já fazia parte do sistema OAB, digamos assim. Bastante tempo. Eu era conselheira, fui Uhum. conselheira durante alguns mandatos, uns 3 ou 4 mandatos. E eu era a única conselheira preta. Aí houve, a votação no Conselho Federal, enfim, da questão das cotas, em que todas as seccionais têm a orientação de ter em sua diretoria uma cota de 30% de pretos e 30% de mulheres. Então, na gestão do doutor Luciano Bandeira, Luciano, um beijo para Um você. abraço, Luciano, querido. O Luciano me convidou para Aham. fazer parte da diretoria da OAB. Então, ele fez um marco ali. Então, ele não só contemplou a questão das cotas dentro do conselho, tanto as cotas de pretos, quanto contemplou também as cotas de mulheres. Então, dentro da nossa seccional, eu quero deixar isso bem claro, que não são todas as seccionais que fazem isso, não. A nossa seccional, se eu não me engano, foi a primeira a ter cota para pretos, pretos, pretas, negros e negras, e para mulheres também. Então, e a doutora Ana Tereza está dando continuidade, deu continuidade a isso, e eu continuo na diretoria da OAB, Uhum. agora como vice-presidente da Caixa de Assistência, né, da Advocacia no Estado do Rio de Janeiro, que é outra coisa que também é meu Parte perfil, né? social é importante, né? E eu fui convidada agora recentemente a participar, né, a presidir a comissão, né, de ações afirmativas na OAB, que é uma comissão que interage, Cláudio, diretamente com o censo da advocacia. Você ainda não me fez É, essa pergunta, eu vou fazer. mas eu já estou dando um spoiler para você. E olha, eu aqui, ô, Mônica, mais uma vez eu declaro
publicamente, você sabe do carinho e admiração que eu tenho por você, que é pública. Eu estava no conselho da ordem nessa época em que você passou a integrar a diretoria, eu fiquei muito feliz. Nós ficamos muito felizes, porque você de fato representa a advocacia. Então a gente ficou feliz de você integrar a diretoria. E eu queria te perguntar o seguinte: desafios que marcaram a sua trajetória. Imagino que dá para você contar uma Olha, história. foram vários desafios, né. O primeiro desafio que eu tive ali, que eu cheguei com uma ideia. Qual a ideia? De colocar a mulher negra para poder escrever. Mas isso vem por quê, Cláudio? Aí você vai me perguntar. E aí eu digo, porque quando nós atuamos no judiciário, isso já aconteceu comigo, várias vezes juízes e desembargadores, quando escrevia uma peça, ia despachar ou ia sustentar ou fazer alguma audiência, ficavam olhando para a minha cara assim, tipo, será que foi você mesmo que escreveu isso? Então, essa questão do letramento, de reforçar nossa erudição, isso para mim se tornou uma questão premente, para Uhum. demonstrar isso para a advocacia. Então, eu desenvolvi esse projeto em que eu convidei 23 a 25 advogadas negras para poder escrever artigos tendo a obra de Carolina Maria de Jesus, Uhum. que é trazendo Carolina Maria de Jesus para o direito. Mas como assim, Mônica? Como traz? Então, cada mulher, cada advogada, ela escreveu os artigos dentro da sua área de expertise. Então, direito ambiental, direito de família, direito constitucional, direito penal. Então, tem várias vertentes, e dentro do seu ofício, dentro da sua área, elas escreveram os seus artigos. Nós fizemos o lançamento desse livro dentro da OAB, que foi maravilhoso. Tivemos a presença de várias autoridades, da professora querida, a Conceição Evaristo esteve presente para poder nos prestigiar e reforçar a escrita da mulher preta. Então, foi muito, muito importante, que foi um pontapé inicial, como se disséssemos: nós existimos e nós sabemos escrever. Isso daí foi muito bacana, e esse livro ele está disponibilizado no site da OAB RJ. Você ingressa lá, é gratuito, é só baixar. Você sabe de cabeça o site? Olha só, se eu não me engano, é Ah, tá na www.oabrj.org. raiz Tá lá. lá. Tá. Então, é só você ingressar, que você jogar lá, não procura, você vai ver essa obra, trazendo Carolina Maria de Jesus, que foi realizada há 3 anos atrás, e já estou colhendo frutos. Isso me orgulha, porque os alunos de e direito e de literatura da Unirio me convidaram ano passado para poder proferir uma palestra justamente sobre isso. Ou seja, os Legal. alunos pesquisaram, viram o livro no site da OAB, me procuraram para que eu fosse lá contar que loucura é essa que você fez, e já deu frutos. E é isso que eu acho bacana, é você deixar um legado, não por vaidade, para Uhum. você, como eu sempre digo, eu estou sempre trabalhando no coletivo, na coletividade. Então, essas mulheres que quiseram participar do livro, levaram os seus artigos, não houve nenhuma mesa para poder, nenhuma banca para poder examinar. Elas todas são advogadas e capacitadas para poder escrever seus textos, e ali foi Parabéns, feito. parabéns pelo seu trabalho. E a tônica do programa é exatamente essa, Mônica. A gente, depoimentos como o seu, mostrar para o pessoal que está nos assistindo que tem você como referência, ou se não tinha, passa a ter, se identificou com a tua história, né? Ver que as pessoas têm trajetórias. A vida não é de ontem para hoje, acordei assim, não. Existe uma trajetória, muitas vezes longa, né? De décadas aí. Exatamente, eu tenho quase 30 anos de formada, né, então é uma coisa, assim, bem que eu até pulei um capítulo, mas eu comecei não fazendo direito, fazendo história na UF. Uhum. E aí tem esse outro lado também que eu gosto,
que, enfim, que é de contar, de pesquisar, de trabalhar com isso daí, com dados que eu acho que são importantes. Aí vem a questão do censo. E eu vou te fazer essa pergunta já, mas eu queria antes te fazer uma outra que está relacionada à inspiração, né? Você hoje inspira muitas pessoas, né? E a gente queria saber quem, se alguém inspirou você na sua carreira e o que te inspira a dar esse sangue que é muito característico seu, né? De perseverar. É, eu acho que vem da minha família, da minha avó, entendeu? A minha avó era uma mulher muito potente. Minha avó era lavadeira, criou 8 filhos, fez uma casa, que essa casa as minhas tias, uma casa muito bem estruturada, lavando roupa. Então essa coisa de você alcançar o objetivo, eu acho de você ter essa tenacidade, onde todo mundo achava que não poderia se construir uma casa de alvenaria, uma casa digna, uma casa morada, entendeu? Com um jardim, enfim, com uma casa, a casa que as minhas tias têm, eu acho uma casa muito bacana. É uma casa pequena, mas eu falo que parece casa de boneca. Mas aquilo ali foi a inspiração, a tenacidade da minha avó em construir aquilo e deixar, tá lá o legado. Eu tenho 3 tias que são maravilhosas, que é a Vera, Lídia e Dora, que eu amo de paixão, foram minhas tias que me ajudaram muito na questão da universidade, porque você não caminha sozinho, né. Uhum. Minhas tias me ajudaram em que sentido? "Ah, ela gosta de estudar, então ela não vai lavar roupa, ela não vai fazer comida, ela só vai estudar". Então é o apoio, os livros, antigamente, você deve lembrar disso, que a livraria Freitas Bastos Freitas Vaz. vendia livro no carnê, minhas tias compravam aqueles códigos no carnê para mim, para poder ajudar, enfim, para eu poder alcançar o objetivo, porque eu fui a primeira na minha família a ingressar na universidade. E felizmente todos que vieram depois de mim ingressaram para a universidade. Eu tenho primos e sobrinhos que moram fora do país, trabalham na área de cinema, então eu tenho muito orgulho, falam 3, 4 idiomas, um que é jogador de futebol, outra que é bióloga, que trabalha na área médica, estudando os tecidos do corpo humano, investigando as doenças, outro que é engenheiro. Então isso para mim é muito gratificante, entendeu? Da gente poder seguir pavimentando e sendo exemplo. Porque exemplo não é aquela coisa da gente, ah, é ruim ser exemplo. Claro que você sendo exemplo, você é muito cobrado, você se cobra muito, mas você mostrar para essas pessoas, eu estou dizendo da minha família, e tem os vizinhos que você alcançou, que você veio daquele meio, mas você conseguiu furar a bolha, isso é muito importante. E eu acho que eu tenho uma missão muito especial aqui na Terra por conta E disso. sabe o que é legal? É porque algumas pessoas elas falam, né? Ah, eu não vou mudar a sociedade. Você pode até não mudar a sociedade, mas pô, você pode mudar a vida de algumas pessoas, né? Como a sua mãe contribuiu significativamente para a mudança da vida da sua família, né? Então a Exatamente. gente não pode desistir nunca, né? E que conselho você daria, Mônica, para essas pessoas que estão enfrentando dificuldades como a que você enfrentou, ou algumas parecidas? Qual o conselho que se deixa para essa Olha, juventude o aí? conselho que eu daria, né, que eu dou, né, que é uma coisa muito íntima, né, de foro muito íntimo, mas que eu poderia dizer é não perder a fé, não perder a esperança e continuar, porque todos os dias nós acordamos vivos. Nós temos que quê? Do que eu faço, eu agradeço. Todos os dias eu abri os olhos, eu agradeço por eu ter um teto, por eu ter um trabalho, por eu ter saúde, por eu ter uma família. Aí eu boto meus pés no chão, né, no piso lá da minha casa e vou começar a fazer as minhas coisas, mas todos os dias. Então você tem que ter fé, tem que ter esperança, você não pode desistir, porque a gente é uma coisa que eu sempre faço, quando eu vou, para um enfrentamento
jurídico, eu já falo para o juiz assim: "Olha, o não eu já tenho, então eu quero que o senhor, a senhora, me ouça para eu poder ver que tipo de estratégia eu vou usar daqui para frente". Então eles começam a rir, tipo, porque ninguém espera uma frase dessa, né, "o não eu já tenho". Aham. E ali eu vou. E eu vou insistindo. O meu apelido, há muito tempo atrás, um beijo aos meus colegas, né, os servidores mais antigos da Justiça do Trabalho, quando eles me viam, já me apelidaram de Nossa Senhora da Pedição, pedição, que eu ia lá só para pedir. Enquanto eu não conseguia, eu não desistia. Então é uma coisa que a gente não pode fazer, é desistir. É você traçar uma meta, você ver quais as ferramentas você vai utilizar, que hoje se fala muito nisso, Uhum. né, para você alcançar o seu objetivo, porque o não a gente tem todo dia. Você tem um não de: "Ai", às vezes você está com preguiça, não quer levantar da cama e tal, você está O que é deprimido, normal de todo porque mundo, isso né? acontece, Todo já é mundo. um não. Quando você fala: "Não, eu vou levantar", você já está abrindo as portas pro o portal, né, da vida, a tua conexão com quem você acredita, para você estar ultrapassando aquele dia, né, porque Sim. tudo demanda um esforço, porque nada é de graça. Demanda um esforço, entendeu? Para você caminhar, para você ter sucesso, tudo é com E, esforço. sobretudo, ações, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da sua comissão? Deixa eu ler aqui para lembrar. A doutora Mônica é presidente da Comissão de Implementação de Políticas Afirmativas da OAB do Rio de Janeiro. É isso, né, Mônica? É, Tá certinho. tá. Vamos falar um pouquinho da sua comissão, e aí sim vamos falar do censo, que é sensacional. O censo é sensacional, um trocadilho aqui. E que pauta que você considera mais relevante dentro do escopo da sua comissão, e como é que você acredita que a OAB pode auxiliar ainda mais essas pautas? Fala um pouquinho do seu Olha só, eu trabalho vou dentro. responder um pouco de trás para frente, porque a comissão é oriunda do censo. Nós, no início de fevereiro, né, que foi a abertura do ano jurídico, digamos assim, na primeira sessão do conselho, eu conversei com a doutora Ana Tereza. Ana, um beijo para você, minha presidente, Esteve aqui conosco já. Beijo, minha presidente. querida. Eu conversei com a doutora Ana e nós já tínhamos um resultado parcial desse censo. E aí a Ana, conversando, falou: "Mônica, vamos divulgar isso daí", porque eu sou uma pessoa muito, eh, como eu posso persistente, eu queria mais, mais, mais. Mas a Ana falou: "Não, Mônica, nós já temos um número razoável, para ela era muito bom, para mim era razoável, de respostas, né, da advocacia, e que nós poderíamos trabalhar isto daí. Então nós trabalhamos, eu sempre pensei em trabalhar com a advocacia invisibilizada. Então eu enxergava como invisibilizado o negro, a a pessoa com deficiência, o idoso, o jovem, o LGBTPQN+, está faltando um. QI a mais? Idoso, jovem, e mulher. Então eu sempre e aí o censo nós desenvolvemos, né, eu quero deixar um beijo também para o Adolfo, um querido, que me ajudou muito, que é o superintendente lá na OAB, que à época me ajudou muito a desenvolver a questão de tecnologia, que eu não tenho essa expertise, e nós fomos montando. Agradecer a cada um, presidente das comissões da mulher, da LGBTPQIN+, tem mais letras, mas o meu letramento é falho nesse sentido, da igualdade racial, o jovem, a pessoa com deficiência e o idoso. Eu quero deixar um beijo no coração de cada um deles, porque nós fizemos um trabalho conjunto. Uhum. E aí nós partimos da pergunta geral para a específica. Então, quando você respondia ali: "Ah, sou mulher e tal", aí nós, entendeu? Aí vinha os desdobramentos: "Ah, você é mãe, é solo e tal". Então, Entendi. nós temos todo um mapeamento
para que nós possamos, através, que aí foi a ideia da doutora Ana, que ela, né, enfim, com seu senso crítico e a sua expertise, falou que não tinha outra pessoa que não fosse eu para poder presidir essa comissão, que é para a gente dar o desdobramento disso. E aí eu estou trabalhando com duas frentes. Eu Uhum. estou trabalhando com a frente técnica, que é a frente da metodologia, para a gente deixar esse trabalho nos canais da OAB, com metodologia científica, por quê, para quê. Aí eu juntei um grupo de advogados e colaboradores para poder fazer isso, e a gente implementar tudo aquilo que, por enquanto, foi dito aí, a gente está trabalhando, mas queremos efetivar essas ações. Então, a questão de, eu vou dar um exemplo aqui, a mulher, tem região que tem mais advogada do que advogado, mulher advogada do que advogado. Então, um número grande de mulheres que têm filhos. Então, aí a questão de escola, de creche, como é que a gente. Aí é isso que a gente vai E, unir para poder. ô, Mônica, me parece que isso é muito importante para subsidiar as subseções, não? Com certeza, nós temos um mapeamento, eu tenho um mapeamento e fazer a divulgação disso dentro das subseções. Então, eu tenho uma equipe que é técnica, que eu quero deixar um beijo no coração de cada um deles, e tem uma equipe que é a equipe do embate, da rua mesmo, entendeu? Que aí nós iremos às subseções para poder levar ali, nós já iremos com os dados, o que essa subseção está precisando. Então, o que nós precisamos implementar, o que nós, a OAB, a CAARJ, podemos fazer para esse território aqui. A outra questão que para mim é muito relevante e para mim é muito sensível e invisibilizada é a questão da pessoa com deficiência. Um advogado ou advogada que seja surdo, tenha o problema de surdez, que seja mudo ou cego, ele não tem como trabalhar. Ele não pode fazer uma audiência. Então, é um outro enfrentamento que nós iremos fazer para que todos os tribunais, olha quanta coisa, Uhum. implemente o maquinário específico para aquele tipo de deficiência, entendeu? Vários colegas nossos se declararam com algum tipo de distúrbio, com TDAH, entendeu? Como é que a gente vai trabalhar isso? A comissão, junto com a doutora Ana, junto com a diretoria da OAB, para a gente trazer qualidade de vida. Então, é uma coisa que as pessoas pensam que não tem, é um enfoque muito grande. Eu sei que nós não teremos tempo hábil para poder Claro, fazer todas as tudo que se demandas, queria, né? mas aquilo que é premente, eu tenho certeza que a nossa diretoria, né, capitaneada pela doutora Ana Tereza, sensível do jeito que ela é com a pauta, com certeza nós iremos trabalhar, eu vou trabalhar para que possamos fazer com que a vida do advogado, da advogada no estado do Rio de Janeiro, seja uma vida melhor. Outra questão também que eu fico, que nós na pesquisa vimos, eu li no relatório que eu fiz apresentando para o nosso conselho, é a questão dos advogados e das advogadas que atuam na massa, no dia a dia, são oriundos de universidades privadas. Os advogados e advogadas oriundos das universidades públicas não fazem a advocacia de massa. Eles vão fazer o mestrado, eles vão fazer o doutorado, Cláudio, e fazer consultoria, eles não vão ralar o bucho no balcão, como eu sempre falo. Então, a gente tem que ver o que a gente tem que pesar, onde a gente tem que dar um Uhum. maior acolhimento. Um número expressivo usam a estrutura da OAB nas subseções, nos fóruns,
para poder trabalhar. Sim. Então, quer dizer, tem muita coisa aí que a gente tem para desenvolver e a gente vai chegar lá para fazer uma entrega, né, mais humana e acolhedora para a Os advocacia. escritórios compartilhados são importantíssimos, né. Exatamente. Eu lembro Você, da às vezes, eu vejo, assim, marcam quando eu vou na subseção, tem advogado que não tem mais escritório, aí fica lá o dia inteiro, atende cliente, fica lá, toma um café, até almoça, leva lá a sua quentinha lá e almoça ali dentro, porque é perto do fora, do lado do fora, a pessoa não tem que fazer grandes quando a gente deslocamentos. estava na subseção, né, Você triplicamos presidiu lá a uma barra, né. subseção que eu sempre brinco dizendo que é rica, né, que Não, é a ela Barra. é imensa, né, É, é muito grande. E a gente triplicou a capacidade dos escritórios e ainda assim o agendamento era pesadíssimo, né, daí a importância a dos escritórios, importância desse desse acolhimento, né, porque acolhimento. isso piorou muito pós-pandemia. Pós-pandemia, verdade. Vocês não têm essa pesquisa lá vinculada à pandemia não, né? Em termos de Não adoecimentos, né? vinculada à pandemia, mas pelo que a gente vê, pelas idades, né, porque a idade na OAB a gente vê é pelo tempo de carteira, não é pela idade, né, Uhum, então você vê isso mais fortemente na advocacia mais jovem. Então na carteira de 200, de cento e tantos mil para cá é que você vê essa dificuldade. Então a gente já tem a leitura de que são os advogados mais jovens, ou seja, os advogados que estão atuando pós-pandemia, em sua maioria. Né? Eu vou dar um percentual de 70%, porque os mais antigos também passam e estão passando por dificuldades. uhum. Eu queria aproveitar a sua experiência, você que presidiu a CAT, né, integra a OAB já há décadas e agora vice-presidente da CARD e tantas outras instituições que você já passou. Qual que é a sua opinião sobre a importância dessas instituições no contexto geral? Não só para dentro, mas para fora. Olha, a importância é que você não consegue atuar sozinho. Então, como a nossa profissão é uma profissão muito específica, né, tem toda a sua especificidade, a ACAT é a Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, aí tem a Associação dos Advogados Criminalistas e daí vai. A ACAT foi a primeira associação de advogados do país, eu gosto de frisar isso, né. E, de você ter um movimento associativo, quando você tem um grupo de pessoas para pleitear algo no judiciário, você tem uma ressonância muito maior, essa caixa ecoa Uhum, muito mais forte do que se você vai sozinho. Então, quando você hoje em dia, tudo é digitalizado, né, tudo. Você tem que ter o seu token, você depende da internet o tempo todo. Aí tem questões dentro, eu vou dizer, na área onde eu atuo, que é na Justiça do Trabalho, que a internet dentro dos corredores do Tribunal Regional do Trabalho e dentro das varas lá na Lavradio e na Gomes Freire, Cláudio, pasme, lá a internet não funciona direito no corredor. E era uma demanda muito forte, muito grande dos advogados que claro. atuam na área trabalhista. Você não tinha como. Então, através da CAT, junto com a OAB, junto com a presidência do tribunal, porque aí você tem que ter um presidente do tribunal com disposição para o diálogo, a gente conseguiu implementar aqueles totens com outro tipo de internet, para que o advogado e a advogada coloque ali o seu telefone, o seu laptop, para poder carregar, para você ter condições de exercer sua profissão ali. Isso daí está sendo estudado para ser levado para as subseções, mas é um projeto que ele é muito caro. Claro. Entendeu? Aqui no tribunal ficou mais fácil porque a internet, mas é uma coisa muito cara, entendeu? Então, infelizmente a gente ainda não conseguimos conquistar para o interior,
mas na capital, pelo menos uma parte está funcionando dessa Agora forma. vamos falar um pouquinho da Mônica Alexandre Santos. Se Hum. você pudesse retornar ao passado, você mudaria alguma coisa? Daria algum conselho para a Mônica lá de trás? Mudaria a rota? Ó, parabéns, você fez o que eu faria de novo. Bom, e eu queria apresentar a vocês a nossa série sobre educação financeira. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto social, nós temos esses 3 e-books de educação financeira para crianças, jovens e casais. E junto com esses e-books existem também os mini-cursos. Então, se você tiver interesse em ajudar o nosso projeto social e, ao mesmo tempo, se atualizar um pouco mais, conhecer um pouco mais de dicas valiosas sobre educação financeira, está aí o link para você e você pode acessar toda a programação lá, tá bom? Muito obrigado. É uma pergunta, Cláudio, difícil, entendeu, de responder, né? Porque eu nunca fiquei olhando para a Mônica lá de trás, entendeu? Eu sempre vejo, me projeto presente e futuro, entendeu? Não é que eu faça o apagamento das minhas histórias, das minhas Uhum. vivências, nada disso. Mas a Mônica lá de trás era uma garota muito que eu admiro muito. Era uma garota que aprendeu a ler sozinha aos 4, 5 anos de idade, ingressou na escola Rotary já alfabetizada. A minha mãe tinha medo, né, que a professora queria que eu não entrasse no CA, que na época era CA, mas que eu ingressasse Eu peguei. na primeira ou segunda série. E eu fiz a prova para a segunda série, passei, minha mãe não deixou, mandou eu entrar para a primeira série, né. Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai quando eu ia fazer 15 anos de idade, foi uma história muito triste para nossa família. Uhum. Minha mãe teve que assumir a casa, somos eu e minha irmã, somos 2. Minha mãe conseguiu formar nós 2. A minha irmã é professora de inglês e português, eu sou advogada. Então, muita dificuldade, com apoio, sempre com apoio da família, né, minhas tias, a minha avó, então, essas pessoas nos cercaram. Minha mãe tinha que trabalhar, minhas tias trabalhavam também, mas tinha um horário mais flexível, então cada uma tomava conta de uma coisa. O meu avô, como eu passei para o ginásio à época, né, era ginásio, com pouca idade, com 12 anos eu fui para o ginásio, aí o meu avô ia me buscar, porque eu estudava no horário de 3 às 7 ou de 1 às 5, era uma coisa assim, era final da tarde, meu avô ia me buscar na 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 escola. Quando eu ingressei na faculdade, eu tenho uma lembrança de que, quando estava chovendo, a minha avó deixava a minha comida no forno, que eu estudava à noite, eu chegava em casa por volta de 11, 11h30 e quando chovia, o meu avô ia lá no pé do morro com guarda-chuva para poder no pé do morro não, no ponto do ônibus que era próximo do pé do morro, com guarda-chuva, para poder me pegar, para poder chegar em casa. Eu fico muito emocionada, porque eu tive muita perseverança, muita persistência. Eu sempre disse que eu não queria aquele mundo para mim. Aquilo não era para mim. E quando eu coloquei isso e eu passei por tudo que eu passei, eu tenho muita gratidão à doutora Rita Cortez, que me estendeu a mão, não só a minha, mas de outros colegas, outros advogados e outras advogadas que passaram por lá, que são juízes, desembargadores, desembargadoras, promotores, enfim, nós tivemos uma escola ali dentro, e ali eu tive a minha oportunidade, eu me agarrei ali. Mas você tem que deixar, tem que ter o foco, e eu fui muito resiliente, Cláudio. Uma coisa que eu digo, eu sempre fui muito resiliente. Eu sempre transformei o limão numa limonada e por isso é que eu falo, eu me emociono e tal, eu tenho, mas essa Mônica me ensinou a ser a Mônica de hoje, entendeu? De não ser uma pessoa tão dura, eu tive que fazer opções na minha vida,
entendeu? Entre casamento e profissão, eu me casei com a minha profissão. Entre ter filhos, eu poderia ter tido filhos, mas eu não quis ter filhos. Então tem um monte de coisas, aí às vezes as pessoas me perguntam: "Mas você é feliz assim?". Sou muito, porque eu tenho tempo e a disponibilidade e a força para lutar por aqueles não têm, que não têm voz. Então isso se torna muito importante para mim, eu ser essa bandeira, eu não gostaria de ser a única. Por isso é que eu trabalho para poder formar, para que essas pessoas tenham essa consciência social e a consciência crítica também, de construção em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, eu vou dizer assim. Olha, eu me emocionei junto com você aqui, né? Porque, assim, para quem assistiu o episódio da doutora Rita Cortez, aí um beijo aqui para a doutora Rita, a doutora Mônica Alexandre é a Mônica que a Rita se referiu no episódio, que iria aqui contar a sua história, né? E eu me identifiquei muito, Mônica, porque eu também perdi meu pai nessa idade, um pouquinho menos, e a vida muda, né? Até Muda você muito, falando aí, Cláudio, muda muito. mas olha, Entendeu? De você ser mulher, de ser preta, eu fui criada por mulheres, entendeu? Todas elas mulheres, cada uma, eu tenho um pouquinho de cada uma delas ali, entendeu? Me forjaram, essas por isso mulheres você é essa mulher forte, né? me Eu, forjaram. eu te perguntar, já nem vou mais, né? Porque a minha pergunta era se você pensou em desistir alguma vez, mas você já respondeu, né? Eu É, não sou de desistir, não. Primeiro que eu sou ariana. nós somos. Somos arianos, né, então é aquela coisa de desistir, a gente está sempre lutando e buscando, ainda mais quando eu, assim, percebo que aquilo que eu estou me propondo a fazer é o caminho que sob o meu julgamento, é o caminho correto. Então eu não posso viver bem sem que o outro não esteja bem. Eu não vou dar uma aqui de poliana, né, Uhum, e tal, mas aquilo que eu posso fazer, né, dentro da estrutura que eu consigo, me estabelecer e trazer isso eu faço questão sim, porque aí a gente provoca as pequenas revoluções. Então, dessas 25 meninas do Trazendo Carolina Maria, meninas, eu digo advogadas, Trazendo Carolina Maria de Jesus, elas tomaram gosto pela literatura. Tem uma que eu tenho um carinho, eu gosto, que ela sempre fala, eu aprendi, ela está fazendo mestrado agora na UERJ, eu tomei gosto de escrever, aprendi a escrever por conta da Mônica, que a Mônica me incentivou. Aí olha só, uma mulher preta que fazendo bacana. mesmo. Não vou dizer 2, 3, para mim já basta, entendeu? E ela faz questão de todos os lugares, se tornou palestrante também. Todos os lugares que ela vai, ela frisa. Eu era muito tímida, eu sou oriunda do interior da Bahia, vim para o Rio de Janeiro e tal. Então são Que essas bacana. coisas que te deixam, sabe, me deixa feliz, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? Se cada um, ela percebendo, eu deixei o meu legado para ela de que forma? De tocar no coração, dela chegar, de falar isso, de dizer também sobre a vida dela, dar continuidade, de mostrar para o outro que é possível. Porque Uhum. nós vivemos uma sociedade muito, né? Tudo, eu não posso, eu não acredito, eu Não vai não dar tenho certo. capacidade, não vai dar certo. Por todos os nãos a gente tem. Todos os dias. Mas a gente tem que transformar o não no sim. E nos processos eu sempre fiz isso. Eu nunca digo, eu persigo o processo. Então, enquanto eu não consigo aquilo, aí você vai estudar, porque para ser advogado, você tem que ter estratégia. Você tem que montar uma estratégia no processo. Não é você sentar, peticionar e, fiz a petição. Não, tem que pensar, plano A, plano B. Se o juiz indeferiu, como é que eu faço? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ele deferiu, o que a parte contrária vai poder fazer? Você tem que estar sempre prevendo. Então, eu acho que a gente tem que ser muito estrategista Sim. na nossa vida, é uma coisa que eu tenho comigo.
de montar Hum, plano A e plano B. Eu acho que é um conselho que eu posso deixar aqui. boa. Você ter o plano A e o plano B. Ah, deu certo? Deu. Ah, mas se chover, aquele negócio, construir, coloquei até um telhado, né, bati uma laje lá na minha casa. E aí o tempo tá lá bom, tá todo mundo batendo a laje lá, ficou bacana. Mas se chover, qual que eu faço? Eu tenho que ter uma lona, no mínimo uma lona para jogar por cima para não acabar com aquilo tudo. Então com essa experiência, com esses saberes de aquilombamento oriundo da minha família, é que eu resisto e Agora, existo. tem uma pergunta que é uma pergunta aqui que nós elegemos como uma pergunta padrão no programa. Ah, O que que é sucesso para você? sucesso para mim é ter bons amigos, entendeu? Sucesso para mim é você gostar do que você faz, porque eu amo o que eu faço. Amo, Cláudio, eu adoro. Eu adoro os enfrentamentos que eu tenho, os desafios que eu tenho. É ter uma família. Família é família, todos nós temos problemas e tal, mas você ter uma família, de você ter. Eu não gosto de dizer dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro ah, compra determinadas coisas, mas para mim não traz a felicidade, porque a felicidade eu encontrei no que eu faço. E muitas vezes no que eu faço, a maioria das coisas eu ganho dinheiro sim no meu trabalho, que eu tenho que sobreviver, mas o que eu não faço, o que eu faço fora do meu trabalho, as minhas horas de dedicação, isso daí é a minha felicidade total, porque é a minha entrega, é a minha realização. E aí eu tenho vários projetos, entendeu? Vamos falar de algum projeto que você queira divulgar? A gente já está caminhando para o final. Eu queria te fazer a pergunta agora seguinte: qualidade e defeitos da Mônica. Bem, qualidade eu acho que eu sou muito leal, eu sou muito amiga, eu sou muito leal. Isso daí as pessoas que me conhecem, convivem comigo, sabem disso. Agora, defeito é que eu sou muito bagunceira, eu sou muito galhofeira, eh, eu sou muito brincalhona. Mas isso não é defeito. Não, mas eu acho que é assim, porque eu tento trazer leveza, porque tudo Aham. nosso é muito pesado, Formal, é né? muito difícil. Às vezes você está atendendo um cliente, o cliente acha que aquele problema dele, como sempre, né, o problema dele é o único processo, é o processo da vida dele. E aí, às vezes, eu até brinco, eu digo, é o processo da sua vida, mas eu tenho outros processos que são minha vida, entendeu? Uhum. Então, são coisas assim que eu acho que é um defeito meu. Eu falo muito, eu sou muito falante, eu acho que é um defeito, sim. Não, Às vezes também as não. pessoas não me perguntam, tem uma amiga minha que assim, né, tem me corrigido, que eu dava opinião sem ninguém me perguntar. Aí hoje em dia eu falo assim: olha, mesmo sem você ter me perguntado, eu vou falar. Semana passada foi muito engraçado, o episódio, assim, eu fui fazer uns exames, eu estava um pouco apreensiva com o resultado, enfim, eu já tinha lido, aí você vai para a médica e tal, e a minha médica era loura, pintou o cabelo de preto e tal, mudou o óculos, aí eu saí de uma sala e fui pra sala onde ela estava e tal, aí ela: "Oi, Mônica, tudo bem?", não sei o quê. Eu falei: "Ué, eu não te conheço não", ela: "Me conhece, sou eu". Aí eu falei: "Nossa". Aí eu pensei no que a minha amiga falou: "Você não me pediu a minha opinião, mas olha, você ficou muito melhor com esse cabelo pintado de castanho escuro". Olha, ela caiu na gargalhada, e eu ri tanto, eu falei: "Olha, eu não me contive, mas eu tive". Agora, tem essas coisas que são minhas, eu tenho que me Ah, mas policiar, né. você é A gente tem você que se policiar com essas coisas, e, mas eu tenho assim: "Você não me pediu opinião, mas eu estou falando". e Mônica, a gente queria ficar aqui conversando muito tempo com você, assim, adorei demais a tua história. E eu queria saber se você ainda tem algum sonho que você quer realizar e se você gostaria de divulgar algum projeto seu, divulgar também a sua rede social. Olha, o meu sonho é que esse desdobramento do censo que nós estamos fazendo, ele tenha um grande alcance na advocacia
no estado do Rio de Janeiro. Eu já sei, né, a Rita e a Ana Tereza já comentaram que está servindo como, né, o presidente da nossa OAB nacional comentou que é um escopo que pode virar uma nacional, esse projeto que eu desenvolvi. O censo tem toda a capacidade de se tornar ele nacional, e esse projeto que eu estou, esse, nem falo de projeto, esse desafio, né, que eu estou, que é a comissão, em que nós estamos assim, trabalhando para desenvolver cada cada, estamos trabalhando para poder, realizar cada, como eu posso dizer, espaço, não é espaço, mas o que está faltando ali naquele território, a gente trazer para que se torne realidade, entendeu? Porque hoje em dia, quando se fala em dados, dados é tudo. Então não adianta eu pegar, enfim, fazer uma parceria com uma empresa ou com a prefeitura, como é mais fácil nas subseções, para determinada prática, quando na realidade não é aquilo que é necessário. Então, tem subseção que a gente vai ter que trabalhar. Olha, tem muita advogada aqui e pouquíssima creche. Prefeito, como é que a gente faz isso? Então, são políticas públicas afirmativas para poder melhorar a qualidade de vida da advocacia no estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, é um desafio muito grande. Esse daí é um meu projeto, assim. Tem outras coisas também, mas depois, Cláudio, eu já estou me autoconvidando, eu venho aqui para Vem aqui poder sim, será um prazer colocar, porque imenso. eu já vou dar um spoiler que é sobre letramento. Seja muito bem-vindo. Olha, um prazer imenso. Eu falei para você. O Instagram dela, se eu não me falha a memória aqui, é @Mônica Alexandre Santos. Isso, Né? isso. Então sigam lá. Infelizmente, Mônica, poxa, é uma pena, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria te agradecer imensamente. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma querida amiga. E é isso que você viu aqui. Ela é assim mesmo, né? Isso não é um discurso, né, Mônica? A gente É conhece há muito verdade. tempo, é o que você é, de fato. E te parabenizo por isso, viu? Pô, Cláudio, eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, que é uma pessoa especial, que sempre pensou no outro, né, é um colega, por isso que nós temos muita afinidade, é um amigo que sempre priorizou o outro. Se você não tivesse essa capacidade, você não seria presidente de subseção, porque a demanda é grande, né? Às vezes as pessoas pensam que só estar lá, sentar na cadeira e não é, né? Você tem que contemplar a todos e tudo ao mesmo tempo, e às vezes a gente tem dificuldades para trilhar e você sempre, eu acho assim, sempre primou ali na subseção que eu já visitei várias vezes quando você presidia, tive a oportunidade de conferir algumas palestras que o Cláudio me convidou, que muito honradamente eu fui, de contemplar a todos a todo momento, porque você ali, você tem a capacidade de lidar com uma barra, a Barra é um bairro, né, entre aspas, né, que vê a Barra, só a Barra, mas você não preside a subseção ali perto do Fórum da Barra, ali tem Campo Grande, Recreio, Vargem, Recreio, Vargem Itaiangá, Grande, Amorim. e ali e daí para diante, que tem realidades diferentes, né, Cláudio? É. Você, melhor do que ninguém, lá já tinha escritório compartilhado, se eu não me Eram 3, né? e 3 salas, Depois né, nós fizemos um outro ambiente com eu mais 8 e depois uma outra sala com Eu me mais. lembro disso, que já tinha pensando num advogado que mais distante, lá de Vargem Grande, de Pedra de Guaratiba, que ia para lá para poder, enfim, exercer sua profissão. Então, nessa questão da gente estar junto, em prol de uma vida melhor para o nosso semelhante, de trazer esperança, porque muitas vezes as pessoas não têm esperança, né? A gente vê
enfim, tantas notícias todos os dias, mas da gente ter a esperança e o trabalho, porque tudo isso aqui dá trabalho, né, de você criar o roteiro. E eu quero dizer aqui, não é nada combinado não, hein, gente. Não, 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 Ele não, me não. pegou aqui, assim, por isso que às vezes eu fico pensando que às vezes a palavra foge, né, mas é a emoção também de estar aqui participando de um projeto tão bacana, um projeto que eu tenho certeza, Cláudio, que é um projeto que muda. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar Hum. 3, 4 pessoas, e eu acho que é essa a nossa obrigação, e para mim, é a minha função quando eu vim aqui para o mundo. Muito obrigado, querido. A gente fica muito honrado com a sua presença. Eu prometi que seria uma história super, super, super legal. Querida, muito obrigado. Beijo no seu coração. Deus abençoe você e a sua família, tá? Muito obrigada, Cláudio. Quero deixar um beijo no coração, no seu coração dos patrocinadores, que são importantes também, para que nós possamos estar aqui nessa estrutura maravilhosa. E um beijo em todos os internautas, os telespectadores, os ouvintes. Um beijo no coração de cada um de vocês, e que cada um tenha consigo a missão de: não vou transformar o mundo, mas eu vou transformar o meu mundo. Então é essa mensagem que eu deixo aqui, e daí a gente passa a ser exemplo. Quando a gente transforma o nosso mundo, a gente passa a ser exemplo, e tem exemplo a ser seguido por outros e outras também. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui falando. Depois, no início desse ano para cá, está sendo a minha primeira conversa que eu estou tendo, Ah, que assim, bom. com Ficamos o público, felizes. e eu fico muito, muito feliz de estar aqui, e você pode contar comigo para o que precisar, que eu estarei aqui. É só ligar, Já chamar, que eu contamos. terei imenso prazer de estar aqui, tá bom? Ah, obrigado, querido. Muito obrigado. A gente fica muito honrado com a sua presença aqui. E eu te prometi uma história super legal e tá aí. Doutora Mônica Alexandre, pessoa sensacional. Pessoal, infelizmente, o programa chegou ao final. Eu queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores que permitem a realização de todo esse projeto, que é totalmente sem fins lucrativos. E CEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas, e a Totality Precatórios, com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. E se você também quiser agregar a sua marca a esse projeto social totalmente inovador, sem fim lucrativo, como nós falamos, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail contatoportaltvc@gmail.com, se inscreve lá no canal, ativa o sininho e fica por dentro de toda a programação. Muito obrigado e até o próximo episódio.